Olá, começa agora com você mais um programa A Paz no Seu Lar. Estamos aqui novamente, com o pastor Emanuel, que vai estar conosco aqui conversando um pouco sobre a palavra. Aqui o irmão Valcir, que é o nosso líder de louvor lá na igreja. A igreja está situada ali no bairro de Mudaboi, interior de Monte Negro. Temos cultos ali, todos os domingos às 18 horas. Agora estará iniciando a campanha Tenda dos Milagres. Você é nosso convidado para estar ali conosco todos os domingos às 18 horas. E o culto encerra ali às 19h30. Nas quinta-feiras, às 19 horas, temos culto também. No sábado, temos o culto de jovens, que é na nossa casa. Começa também ali às 8 horas. Então você é nosso convidado especial para estar conosco. Eu me chamo pastora Sheila, estou aqui, quero pedir um minutinho do seu tempo para novamente nós compartilharmos a palavra de Deus com você. E gostaria que você desse uma chance de ouvir. Mas eu não quero ouvir, Deus nunca fez nada por mim, eu estou numa situação difícil, ou eu estou bem demais para precisar ouvir de Deus. Todos nós precisamos dele. Todos nós precisamos do Senhor. E eu quero que você nos dê uma chance de entrar um pouquinho na tua casa, de poder falar um pouquinho com você acerca da palavra do Senhor. Tá bom? Então eu peço que você fique aí conosco, em nome do Senhor Jesus. E já eu quero ler com você a palavra de Deus que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no verso 6, que diz assim: Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Queremos falar um pouquinho hoje sobre Saulo. E Saulo, ele tinha suas convicções e achava que tudo que ele estava fazendo, quando ele perseguia os cristãos, ele estava certo. Ele tinha suas convicções tão cheias de si, ele achava que estava tão certo que ele não aceitava opiniões contrárias. E tudo que ele falava para ele estava certo, mas houve um momento que ele teve um encontro com o Senhor. Houve um momento que ele precisou cair para poder se levantar daquela cegueira espiritual a qual ele estava. E no momento que ele cai, a Bíblia nos relata que ele fica cego. E que ali o Senhor permite que ele fique cego para ele entender que a cegueira maior que ele tinha é quando ele estava se levantando contra os cristãos, é quando ele estava se levantando contra tudo aquilo que era de Deus e que as suas convicções estavam erradas. Saulo, ele tinha na ideia que ele estava agradando a Deus com suas atitudes. E ele fazia tudo pensando em Deus, mas na verdade ele não estava agradando a Deus. E o Senhor teve que mostrar para ele que quando ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Ele estava se levantando contra o Senhor, porque ele não acreditava no Senhor Jesus. Ele acreditava em Deus, mas não no Senhor Jesus. E ele precisou passar por toda essa provação para poder se levantar como um servo fiel, para poder se levantar como alguém que agora cria no Senhor Jesus, agora alguém que teve um encontro real com o Senhor. E o que nós queremos conversar com você essa noite: quantas das vezes nós precisamos passar por alguma luta para que as nossas convicções, que achamos que estamos certos, para que elas caiam por terra, para que nós possamos ter a nossa visão de fato aberta. Peraí, mas tu não está me dizendo, pastora, que ele ficou cego por um período? Ele ficou para ele entender que a cegueira maior que ele tinha era no passado, mas agora ele fica cego para que os seus olhos se abram verdadeiramente para o Deus verdadeiro, para o Deus a qual ele precisaria servir. E Saulo, ele se levanta para servir ao Senhor Jesus com todo o seu coração, e ele larga tudo para trás, ele deixa o sinédrio, ele deixa tudo aquilo, que poderia lhe afastar da presença do Senhor, porque ele achava agradar a Deus, mas ele não estava agradando a Deus. Hoje a minha pergunta para você é: o que você precisa deixar para que você possa viver o melhor de Deus? Quais são as convicções que você se acha tão certo? Talvez algo que você está guardando dentro de você, talvez uma mágoa, um rancor, uma raiva de alguém, e que você diz: eu estou certo em não perdoar, essa pessoa me magoou, eu estou certo em não perdoar porque ela me feriu, eu estou certo em não voltar atrás, não vou dar o braço a torcer. Mas quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós entendemos que o perdão, ele faz parte da vida do cristão.
que nós precisamos perdoar para até mesmo sermos perdoados por Deus. Às vezes é uma mulher que diz assim: não aceito meu filho visitar o pai, não aceito a minha filha visitar o pai, porque eu não perdoo por ele ter nos abandonado, por ele ter feito isso. E você está impedindo o teu filho ou a tua filha de ter uma convivência com o pai. Se ele se arrependeu, se ele mudou de vida, se ele está disposto agora a conviver com o teu filho, com a tua filha, será que não está na hora de você abrir mão disso, talvez do orgulho, né, dessa dor que está aí te incomodando? Porque você poderia estar vivendo bem, você poderia estar vivendo a paz que excede todo o entendimento, porque a mágoa, o ódio, o rancor, as mágoas que nós guardamos não nos deixam viver o melhor de Deus. Eu quero convidar o pastor Emanuel, que vai estar, né, também falando um pouco sobre isso, né? Quantas pessoas, né, pastor Emanuel, que se prendem a coisas que na cabeça delas elas estão certas. Que é o verídico, né? A gente também trazendo para outro ponto, pastor, a gente vê quantas pessoas estão, assim como Saulo na época, vivendo uma vida cristã errada, né? Vivendo uma vida que está achando que está agradando a Deus, mas na verdade são coisas que Deus não aprova, né? E essas pessoas tratam as coisas que fazem de uma maneira que de fato seria tão certa na cabeça delas que acabam esquecendo daquilo que Deus quer que elas façam, né? E trazendo para aquela questão ali de Saulo na época, ele vivia uma vida a qual ele achava que estava correto, a qual ele achava que estava certo, perseguindo aqueles que se levantavam para blasfemar a Deus, né, Jesus. E através desse encontro com Deus, ele viu que de fato aquele que estava errado não eram as pessoas a quem ele perseguia, mas quem estava perseguindo que era ele. E quantas vezes nós estamos vivendo uma vida pautada naquilo que a gente acredita que é verdadeiro, aquilo que de fato a gente acredita que é real. E na verdade Deus não quer que nós vivamos essa vida a qual nós achamos que estamos corretos. Ele quer que a gente viva a vida que Ele nos deu para viver. E Saulo, ele, assim como a pastora falou, ele abandonou todas aquelas pessoas que diziam estar certas, assim como ele, o Sinédrio, aquele local a qual ele corrigia as pessoas e trabalhava na época. Que na verdade ele amava Deus. Ele amava Deus, mas de uma maneira não certa, porque não ele correta. não aceitava Jesus. Exatamente. E ele precisou abandonar essas coisas a qual de fato na época se encaixavam como corretas, para que ele pudesse viver o ministério dele, né? E ele viveu de uma maneira intensa, né? Ele passou por poucas e boas. E a gente vê nessa questão de deixar para trás tudo aquilo que nos feriu. A própria família dele não concordou com ele, as próprias pessoas perguntavam o que estava acontecendo. Será que de fato Saulo estava fazendo a coisa certa? Isso com certeza houve na época, porque se ele seguia uma vida que se dizia certa, do nada Saulo virar ao contrário e viver a vida que de fato era correta, as pessoas com certeza na época, ao meu ver, se perguntavam o porquê, né? E quantas vezes a gente tem medo disso, né? Sair de uma vida que a gente está vivendo, que a gente acha que é correta, por medo dos comentários das pessoas que estão fazendo, né, esses comentários, por medo das pessoas acharem o que está acontecendo com a gente, se de fato a gente está fazendo a coisa certa. Mas o Senhor hoje Ele quer te trazer essa palavra para que você entenda que de fato nós precisamos às vezes sair da nossa zona de conforto e deixar com que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, tire essa cegueira espiritual, né, que o diabo tenta colocar como se nós estivéssemos vivendo uma vida certa, mas na verdade o Senhor Ele tem hoje para você a vida de fato correta para você viver. E a gente sabe que quando a gente vive os propósitos de Deus, o ministério do Senhor, né, que é o ministério de ganhar almas, que é o ministério de saquear o inferno e povoar os céus, não é fácil, mas é recompensador. Porque na Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas na Bíblia também diz que nós precisávamos ter bom ânimo, porque se o próprio Deus venceu o maligno, quem somos nós? Porque nós não poderíamos viver. Deus Ele deixou aqui na terra coisas incríveis para nós. Basta a gente saber da maneira certa viver. E Saulo, como a pastora leu ali, precisou cair por terra e Deus falar com ele para mostrar que de fato ele não estava fazendo o que era correto. E a partir dali ele começou a viver uma vida diferente, né, pastora? Porque na verdade
Ele amava demais a Deus. Saulo, ele amava tanto, tanto a Deus, que ele não queria que ninguém usurpasse o lugar de Deus. Na cabeça dele, Jesus queria usurpar o lugar de Deus. Na cabeça de Saulo, Jesus era aquele que veio para querer tirar o lugar de Deus, a quem ele amava, a quem ele queria cuidar, a quem ele queria preservar o nome. Mas ele estava aqui contra o Filho de Deus. Então ele não entendia isso, até o momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e ele pôde entender que aquele era o Filho. Aquele era o Filho do Deus a qual ele tanto preservava o nome, do Deus a qual ele amava tanto. Aquele era o Filho. E nesse momento que ele teve esse encontro, todos os questionamentos dele, não vou dizer nem com questionamentos, porque não tinham questionamentos, ele tinha convicções, ele tinha certezas. Aquelas certezas dele caiu por terra, porque ele descobriu e entendeu que havia um Deus que tinha mandado o seu Filho para a terra para morrer por nós, para dar a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E isso a palavra de Deus nos ensina. E como o pastor Emanuel falou ali, eu fico imaginando também essa situação. Todo mundo olhando e dizendo o que aconteceu com Saulo. Agora ele não se chama mais Saulo, ele está dizendo para nós que o nome dele é Paulo, porque ele teve um encontro com o Senhor, que esse Senhor disse que o nome dele seria transformado. Imagina como ficou a confusão na mente daqueles que andaram com ele e que viam ele tão cheio de convicções. Mas ele não estava nem aí, ele queria servir a Deus, ele queria servir ao Senhor. E muitas vezes a gente tem até vergonha de servir ao Senhor por causa dos outros. Temos vergonha de ir numa igreja porque o que os meus amigos vão pensar? E no momento que nós precisamos mesmo, para quem nós vamos correr? Será que os nossos amigos podem nos curar, podem nos salvar, podem nos tirar do momento da dor? Então que a gente possa olhar para o Senhor, como eu sempre tenho dito nesse programa, e dar uma chance para Ele e olhar se as nossas convicções estão certas. Será que as tuas convicções estão certas? Será que a forma que você tem vivido, ou que você aprendeu até hoje viver, ela está correta? Talvez você veio de um berço que te ensinou a servir outras coisas, e não o Deus verdadeiro, e não ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Talvez você viveu uma vida cheia de convicções, mas que não te levou a lugar algum. E até hoje você está sofrendo, está passando por lutas, por dificuldades, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, porque você não teve um encontro real. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o único caminho, qual outro caminho que nós podemos reconhecer? Se Ele diz que de fato Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então muitas vezes nós sofremos por não dar uma chance para Ele. Porque nós, mas eu fui criado desse jeito. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma irmã minha, que depois de muitos anos eu encontrei ela, e ela chegou lá em casa o meu esposo ganhou uma bicicletinha de um irmão lá da igreja, e que está escrito Colorado, né? E ela olhou assim para mim, essa minha irmã ela ainda não vai na igreja, mas o que eu vou falar aqui não tem a ver. Aí ela falou assim para mim, eu não acredito que tu virou Colorado. Aí eu falei, por quê? Porque o nosso pai era gremista, a gente tem que morrer gremista. Ela olhou assim para mim. Eu falei, não, meu esposo é do Inter, eu ainda sou gremista. Aí ela falou, tá, porque o nosso pai ia ficar muito triste. Porque ela não entende ainda a questão da palavra de Deus. E não entende porque assim, eu não tenho que ficar com as convicções do meu pai. Se o meu pai estava errado, não estou falando de time agora, mas se o meu pai estava errado, eu não posso seguir o erro dele. Se a minha mãe estava errada, eu não posso seguir o erro da minha mãe. Se aqueles que me criaram estavam errados, eu não posso, porque eu não posso manchar a memória deles. Não, eu tenho que agradar a Deus. Saulo, depois ele se transforma em Paulo, e eu acho tão tremendo que ele fala assim, me importa agradar a Deus e não a homens. E hoje as pessoas estão querendo agradar as pessoas, estão querendo agradar, porque eu não quero me indispor com o pastor Emanuel, não quero me indispor com o irmão Valcer, eu não quero me indispor com as pessoas, então eu fico sofrendo. Então eu não aceito Jesus, eu não posso, mudar toda aquela história aonde eu fui criada, mas estou cheia de depressão, estou cheia de dores, cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de mágoa, com síndrome do pânico, com medo da noite, cheia de coisas, mas eu não posso me desapegar daquilo que eu aprendi. Eu não dou uma chance para Jesus que pode mudar a minha história. Ele não só quer, como Ele pode, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. E tudo é possível ao que crê, a palavra de Deus diz.
Mas nós ficamos presos a muitas coisas e não damos uma chance para aquele que verdadeiramente nos criou, para aquele que verdadeiramente ele tem a chave da vitória, para aquele que verdadeiramente pode todas as coisas, para aquele que verdadeiramente, quando ele entra, ele muda tudo em nós, ele muda. Aí você pode me dizer assim, pastora, mas eu conheço tantas pessoas que vão na igreja e não têm suas vidas transformadas. Aí eu te pergunto, elas entregaram a vida para Jesus de fato e de verdade? Porque ir à igreja não significa nada, ser a igreja muda tudo. Ah, mas eu conheço até líderes que há anos pregam uma palavra, talvez eles perderam uma presença no meio do caminho. Porque quando eu me converto, eu tenho que continuar com essa presença, eu tenho que continuar buscando essa presença, porque senão no meio do caminho eu vou me perder. Eu não posso sair do caminho, porque se eu sair eu me perco. Todo mundo pode olhar para mim e achar que eu ainda estou no caminho, mas não estou, se eu já não estou mais fazendo a vontade do Pai. Aparentemente eu posso parecer estar no caminho, mas se eu não estou fazendo mais a vontade de Deus, eu já me perdi no caminho. Então nós não podemos olhar para as pessoas, nós temos que olhar para o Senhor. A Bíblia diz olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, né, pastor Emanuel? E eu vejo também, pastora Sheila, que tem uma questão, né, que a gente pode verificar nessa passagem, nessa história, de que quando houve essa situação com ainda Saulo, né, ele poderia ter continuado e ter falado, não quero mudar de vida, vou continuar acreditando naquilo que eu acredito, não importa o que aconteceu, vou continuar acreditando. Mas ele lutou contra o próprio orgulho, né? E quantas vezes nós, por sermos orgulhosos, a gente não muda de vida, né? Porque eu falava isso e eu não vou desdizer o que eu disse, porque eu nunca volto atrás da minha palavra, né? E Paulo, né, após a sua mudança de nome, assim, quando o Senhor disse que a partir daquele momento ele se chamaria Paulo, ali, quando ele aceitou, ele deixou o orgulho inteiro de lado para viver uma nova vida, que era contra as convicções que Saulo tinha. Deixou o velho homem. Deixou o velho homem para trás e assim pôde viver uma nova vida, com novos objetivos, com novos projetos, para alcançar uma nova etapa na vida dele. E quantas vezes você não está evoluindo porque você está deixando o seu orgulho, o seu ego tomar conta da situação, porque você não quer dar o braço a torcer. E eu não digo nem por uma situação terrena com outra pessoa, eu digo para Deus mesmo. Quantas pessoas não querem dar o braço a torcer para Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, pode fazer coisas infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Então, a partir de hoje, deixe seu orgulho de lado, para que o Senhor possa habitar no seu coração. Porque eu acredito que quando nós temos orgulhos, quando a gente tem o nosso coração, posso estar errado, mas é um pensamento meu, né, pastor? Se eu tiver, a senhora me corrige. Mas se eu tenho meu coração completo com orgulho, eu não tenho lugar para o Espírito Santo. Eu não tenho. Então, a partir de hoje, para você dar lugar para o Espírito Santo agir na sua vida, que é uma coisa que a gente sempre fala, que o Espírito Santo ele não é um espírito invasivo, que ele vai chegar quebrando tudo, ele é um espírito permissivo. A partir do momento que você diz assim, eu permito o Espírito Santo entrar na minha vida, e se precisar mudar meu nome, que mude meu nome. Verdade. Que mude a minha história. Aí, a partir daí, quando você deixar seu orgulho de lado, você vai começar a viver coisas diferentes com o Senhor, coisas inexplicáveis. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim assim, pastora, quando Deus quiser me encontrar, Ele vai me achar, Ele vai mandar alguém para falar comigo. Aí eu falo assim, será que não sou eu que estou aqui agora falando com você? Será que eu não fui enviada para falar com você acerca de Deus? Você vai esperar mais o quê? Né? Tem uma história que se conta que alguém estava ali no meio de uma enchente e a pessoa ia morrer afogada. E aí ela começa a pedir ajuda para Deus. Deus, me ajuda, Senhor Jesus, me salva, eu preciso ser salvo. Daí vem os bombeiros e ela fala, não, pode ir embora que Jesus vai me salvar. Aí vem um helicóptero querendo ajudar ela ali, com outros bombeiros, não, Jesus vai me salvar. E ela fica naquela tese, Jesus vai me salvar. E aí ela morre, chega no céu e pergunta, Jesus, eu estava pedindo a tua ajuda e o Senhor em nenhum momento apareceu para me ajudar. E aí ele fala, quantas vezes eu apareci e você não quis? Você não aceitou. Eu estava usando a vida de pessoas para te salvar e você não quis. E assim somos nós muitas vezes. Nós não damos uma chance para Deus. Estamos tão presos na nossa dor, no nosso orgulho, na nossa soberba. Ou pessoas que às vezes têm dinheiro demais. Eu não preciso de Deus, Deus é para os pobres. Né? Deus é para aqueles que não têm nada, é um amuleto para aqueles que estão ali, que precisam dele. Aí a pessoa adoece e descobre que o seu dinheiro não lhe deu vida.
descobre que o seu dinheiro não pode lhe salvar, que o seu dinheiro não pode lhe curar, aí descobre isso. Quantas das vezes nós vemos pessoas tão orgulhosas porque acham que o seu dinheiro pode tudo? Nós vimos na época da pandemia uma pessoa famosa que disse, né, eu vou fazer um pulmão de artificial e esse vai me salvar, e morreu com um pulmão artificial. Porque só o Senhor pode todas as coisas, só Ele é o Deus do impossível. E nós ficamos achando tantas vezes que não precisamos dEle. Nós somos criados por Ele, como nós não vamos precisar dEle? Como não vamos precisar daquele, né, que nos criou? Quantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e a Bíblia diz, o meu povo tem sido destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque as pessoas às vezes dentro da casa de Deus não conhecem a Bíblia, dentro da igreja não conhecem nada de Deus, não se entregam, sabe? Tô ali porque eu gosto do ambiente, eu gosto dos louvores, sabe? Eu acho um ambiente tranquilo, eu acho um ambiente legal, mas não se entregam de fato e de verdade. E ir à igreja, se tornar a igreja que muda tudo. Eu realmente entregar meu coração para o Senhor e dizer, a partir de hoje eu vou viver para Ti. E isso eu acho lindo em Paulo, que agora já não é mais Saulo, é Paulo. A entrega dele é tremenda, né? O amor dele pela obra. É um dos apóstolos que mais se entregou, que viveu o evangelho genuíno, sabe? Que lutou contra a sua carne, contra tudo, para poder, porque ele nem casar quis casar. Não que seja proibido casar, não é proibido. Nós vemos até que Pedro tinha uma sogra. Se tinha uma sogra é porque casou, não é verdade? Mas ele decidiu assim, né? Viver para o Senhor Jesus. E quando você decide viver para o Senhor Jesus, Ele começa a sarar, Ele começa a fechar as brechas, Ele começa a limpar, não é verdade, pastor Emanuel? É verdade, e tem uma canção que a gente até vai cantar, que é uma canção que fala, né, sobre essas questões de quem é esse que era sem pecados e não nos condenou. E se a gente vê a época de Saulo, quando ainda se chamava Saulo, de repente quantos pecados cometeu, né? Querendo fazer o bem, mas de uma maneira errada, só né? Perseguindo o cristão. Só perseguindo o cristão, né? Já estava sendo errado, né? E essa canção que a gente vai trazer, assim, após que a pastora permitir, eu quero que você ouça essa canção e medite nela, por causa que essa canção é muito forte, ela fala sobre isso. Então escute essa canção para que você venha meditar e refletir na letra dessa canção, amém? Amém, vamos então. Escute aí a letra para que você entenda. Porque o Senhor, Ele nos chama como nós estamos. Não espere mudar para vir para a presença de Deus. Porque a Bíblia diz, venha como está. Só não pode ficar como quiser. Na verdade, a gente vem como está e Ele começa a limpeza e a mudança em nós. Com aquele mestre escrevendo, com os dedos no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava
e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Glória a Deus. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por Quero orar por nada. você que está aí do outro lado e pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor te sare nesta hora. Talvez você pense assim, mas o Senhor não me ama, já fiz tantas coisas, Ele te ama. Imagina, Saulo, ele perseguia os cristãos, ele mandava para a cadeia, ele queria matar, e o Senhor o amou e mudou a história dele. O Senhor, da mesma forma, quer mudar a tua história. Ele te ama. Receba a cura hoje. Coloca a tua mão sobre o teu coração ou sobre a tua cabeça e receba a cura nesta hora. A cura física, espiritual e mental. Em nome do Senhor Jesus. E não importa a dor que você está passando, não importa a enfermidade que você esteja enfrentando, o Senhor que te sara entra na tua casa hoje. Eu profetizo cura, libertação e restauração sobre a tua vida. Só não duvide, porque aquele que duvida é como a onda do mar, diz a palavra de Deus. Então não duvide que o Senhor está entrando agora na tua casa, porque se você duvidar, você não vai receber, mas você precisa dar uma chance para o Senhor e crer que Ele está entrando agora na tua casa, na tua família, na tua vida, na vida dos teus filhos. Eu profetizo hoje libertação no teu casamento, eu profetizo libertação, eu profetizo cura, restauração. Aquele que está desenganado pelos médicos, em nome do Senhor Jesus, receba hoje vida, receba hoje libertação, receba hoje o Senhor que te sara, entra na tua casa. Eu profetizo sobre você, receba de Deus o milagre, receba. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou dizendo que esse mal hoje está caindo por terra. Eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus que você está sendo sarado, que a tua casa está sendo liberta, em nome do Senhor Jesus, de todos os vícios. Receba o teu milagre, receba em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo o milagre, receba em nome do Senhor Jesus. Por favor, coloque a tua mão sobre o teu coração e não duvide. Eu estou declarando o teu milagre do alto da cabeça à planta dos pés. Estou declarando a restauração. Todo vício vai cair por terra hoje na vida deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus, na vida desse jovem. Creia somente, creia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A palavra do Senhor nos ensina que quando nós entregamos tudo a Ele, Ele passa a cuidar de tudo, Ele passa a fazer o impossível acontecer. Mas quando eu começo a viver para Ele, tome posse do teu milagre, tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer pelo teu tempo aí, ouvindo aí a mensagem do Senhor Jesus. Você é nosso convidado, como eu disse, para estar conosco ali na igreja Ieque, ali no bairro Muda Boi.
Todo domingo nós temos esse culto, tá bom? Ali começa às 18 horas, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo programa. A Paz no Seu Lar. Deus abençoe a tua vida.